Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico e hoje eu converso com a professora Magda Guilhermino, da Escola Agrícola de Jundiaí. Obrigado, Magda, pela tua presença. Eu que agradeço. Eu queria começar até que você situando um pouco a Escola Agrícola no contexto da universidade, porque ela tem uma tradição de ensino fundamental, né? Mas agora já há algum tempo, isso. Né? Agora nós temos o ensino superior, né? Agronomia, zootecnia, engenharia florestal e outros que virão. E temos também os ensinos à distância, né? Ensinos à distância técnico, tecnólogo. Então, a Escola Agrícola de Jundiaí hoje é um mundo, né? Uhum. É um novo mundo aí aberto a várias descobertas, inclusive o neurociências está lá dentro também, né? Sim. A sua formação é em medicina veterinária? Isso. Mas você dizer que agora mesmo você é mais... Me sinto zootecnista, né? Já faz muitos anos que eu trabalho com sistemas de produção animal, voltados especialmente para ruminantes, né? Com ênfase em bovinocultura leiteira. Leiteira, ou seja, a gente nem vai... Eu até vou aproveitar e te perguntar o que você está vendo, essa situação que vivemos hoje, desse escândalo, né, da carne, né, e do frango, e de todo esse sistema de vigilância que parece que está corrompido? Nós vivemos um momento muito complicado, né, em relação ao alimento. É uma ganância muito grande, né, em busca de um lucro, de uma forma de vida que vem trazendo ao consumidor grandes prejuízos, né? A fraude no leite é muito pior que a fraude na carne. Então, é um problema muito sério que deve ser muito combatido, mas ainda estamos engatinhando, né? A história do leite, eu lembro que há um tempo... Tinha até soda cáustica. Tem. E tudo isso é por ganância, é mais barato jogar soda oxigenada. Água oxigenada água também. Oxigenada e por aí vai, né? Vários produtos e... Mas isso, você acha que isso se deve, sei lá, essas grandes... Os holdings de alimentos que existem? Assim, o que eu entendo, será que os pequenos produtores, quando entregam leite no sistema de cooperativas... Olha, eu digo sempre o seguinte... O mundo somos nós, né? Somos nós, pessoas. Então, as pessoas boas, as pessoas más, as pessoas de má fé, as pessoas idealistas, elas estão em todos os níveis. Não tem nível santo e não tem nível vilão, né? O algoz e a vítima andam entrelaçadas, Nada né? do que é humano me é alheio, né? Pronto. Você, como filósofo, vai definir melhor. Tá, mas... Ou seja, você disse que isso pode estar presente em todos os níveis da produção. Está presente em todos os níveis. Está presente. É certo que está presente. É claro que é preciso a Polícia Federal entrar com todos esses trabalhos de investigação, mas a gente, como técnico e por andar nos vários níveis, a gente vê isso a olhos nus, né? E a vigilância também apresenta esses casos. Tem gente, né? Na vigilância sanitária também. É uma pena mesmo, lastimado. Mas não é por isso que você está aqui, né? Na verdade, você vai falar um pouco para a gente desse projeto, ou é um programa, e que é o Defeso da Caatinga. Então, e coincide com uma outra coisa, que é a campanha da fraternidade desse ano. Isso. Que é sobre os biomas, a biodiversidade. Isso. Não é? Que também tem aqui um livro que você trouxe, um texto base. Isso, o texto base Deixa eu mostrar também. Da campanha da fraternidade, isso mesmo. Que fala um pouco dos biomas no Brasil, entre eles a Caatinga. Isso. Eu te digo que essa busca pela recuperação da Caatinga foi a partir de uma vivência em sistemas de produção de leite, né? Então, eu venho trabalhando no semiárido desde 1997, para você ter uma ideia. Então, eu fui trabalhar no Ceará, no sertão central do Ceará, numa bacia leiteira do estado, e vi claramente o problema do impacto ambiental, não só da bovinocultura, mas o impacto ambiental da agricultura sobre a Caatinga, né? Uma visão mal ajustada ao bioma Caatinga. E essa visão mal ajustada vem muito da formação dos técnicos que trabalham com produção, né? Os próprios técnicos, as próprias universidades não formavam
né, estamos hoje lutando para que haja uma formação desse técnico adequada a uma situação não só do bioma, mas do bioma, do que se quer, dos níveis tecnológicos, das possibilidades, né, e não uma receita que vinha do sul ou vinha de outras regiões, que os próprios extensionistas e os próprios bancos fomentadores de desenvolvimento vinham com essas técnicas que não eram adequadas ao bioma caatinga. Explica um pouco isso. Por exemplo, a gente sabe que tem muito gado no centro-oeste, no sul do país. Como é que isso chega na caatinga? Você quer fazer uma bovinocultura na caatinga? A caatinga, ela é tradicionalmente produtora de ruminantes, né? Porque a colonização do sertão, vamos chamar assim, veio primeiro com os bandeirantes, né, trazendo o gado para o interior, porque na região, vamos dizer, costeira, né, onde está a Mata Atlântica, era a região, ainda, né, de canavieira. Então, só a produção de cana não atendia as necessidades daquelas cidades. Então, foi preciso pôr o gado em algum lugar, o gado foi posto, então, no semiárido para atender a demanda de carne, couro, leite, do couro, né? E foi atendendo essa demanda e cada vez mais degradando o ambiente. Mas não foi o animal, foi o sistema de produção que foi implementado nessas regiões, assim como foi a questão do algodão. Não é que o bicudo dizimou. O bicudo dizimou porque o sistema de produção estava errado. Ocorreu que um desequilíbrio ecológico. Quer dizer, aquela forma de produzir algodão já não era sustentável. Tanto não era sustentável que era dependente de um maquinário, de agrotóxico, de um sistema de produção que não era adequado ao nosso bioma caatinga. Por isso o algodão, junto com a agropecuária, junto com as mineradoras, junto com as indústrias ceramistas, degradaram, acabaram com a nossa caatinga. Hoje a nossa caatinga tem mais de 50% do bioma degradado, infelizmente. Quando se fala degradado, significa que é terra arrasada, mas que pode ser recuperada, se tiver... Olha, a degradação, ela é o caminho da desertificação, né? Então, assim, hoje nós podemos ainda recuperar a caatinga e por isso que a gente está desde 2014, né, com esta preocupação. E em 2015 fizemos 6 fóruns de discussão, e agora fizemos mais um fórum, então já fizemos 7 fóruns de discussão abertos à sociedade interessada no tema, especialistas, docentes, ONGs, instituições não governamentais, todo aberto a todos que vieram nos dizer como seria a forma adequada da recuperação do bioma caatinga. E, felizmente, encontramos o pessoal da Emater, na pessoa do senhor técnico Newton Oliveira e da senhora Maria Elina Santos, que é assistente social da Emater, que fizeram um trabalho muito bem feito, principalmente através de renques e barramentos junto aos assentados do assentamento Trangola, agricultores familiares que na forma de mutirão trabalham renques e barramentos, que é o ponto de partida para a recuperação do bioma caatinga. Então a nossa proposta é que esta política pública transforme esses renques e barramentos em política pública para toda a caatinga. E nós do Rio Grande do Norte esperamos sair à frente com esta proposta. Ok. Agora, tenta me dizer um pouco, a caatinga está presente no estado, você tem o semiárido, a partir de onde mais ou menos você Olha, para determina? Você ter uma ideia, a caatinga ela toma conta de todos os estados do Nordeste, certo? E do Rio Grande do Norte, 90% do nosso estado é caatinga, 90%. Mais de 90%. A nossa área de Mata Atlântica é mínima, né? Então, o estado do Rio Grande do Norte é um estado caatingueiro. Né? Nós temos um grupo de pesquisadores chamado Caatingueiros que busca, então, trabalhar as questões voltadas para a caatinga. A devastação, a degradação que você coloca, que se vive hoje, né? Ela é fruto do que acontece em outras partes do país, ou seja, desmatamento, assoreamento... Justamente.
não sei o que mais, você falou, por exemplo, na indústria ceramista também, isso, né? Que é para obtenção de lenha também. Isso. Você sabe que o Papa Francisco, ele está muito preocupado com essa questão dos recursos naturais, né? E essa preocupação gerou uma encíclica muito importante, que é o Laudato Si. Não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo, que é uma leitura que todos nós terráqueos, não tem nada a ver com religião, não tem a ver com ser católico, tem a ver com ser terráqueo. Então, nós terráqueos temos que ler o Laudato Si, que é um tratado ecológico. A nossa conversão hoje é ecológica, a nossa conversão é ecológica. Não é conversão da religião, mas ecológica, porque ou nós paramos agora e mudamos nossa forma de existir, ou realmente o nosso futuro é caótico. Sim, eu acho que o texto do Papa, na verdade, é um cuidado de si, cuidado do mundo, cuidado do próximo. É isso. Eu acho que é muito atual e é incrível o que esse Papa consegue nos colocar, porque é uma questão atualíssima. Isso. E, na verdade, cuidar do meio ambiente não é cuidar de algo que é alheio ao homem, né? Isso. Talvez essa reconexão que seja o fundamental. Né? Perfeito, né? Inclusive, ele fala isso na encíclica, né? O homem, ele é a natureza. Ele é a própria natureza. E ele postou uma coisa bonitinha, que ele disse assim, ontem, dizendo que a árvore não dá fruto para si própria, né? O rio não dá água para si próprio, né? Então, que nós, humanos, também não podemos viver só para si próprio, né? Nós temos que viver para a natureza, né? Integrados à natureza. E é interessante dizer que toda essa preocupação do Papa refletiu na campanha da Fraternidade de 2017. Claro. Né? Então, a campanha da Fraternidade vem trazendo a preocupação com a criação, resgatando os biomas, né? E nós aqui do Nordeste estamos muito ligados com o pessoal da arquidiocese, das arquidioceses, né? Em busca de concretitude, né? A igreja não quer mais também conversa, ela quer ações, ela quer agir. O que é possível realmente ser feito de concreto para recuperar a Caatinga. Uhum. Bom, eu acho que essa história de agir, precisamos agir, também concordo. Mas isso não significa que a gente deixe de pensar, ao contrário, acho que a gente tem que começar a pensar também, né? Porque essa reflexão que você fez agora sobre a doação de uma árvore frutífera, por exemplo. É, né? Tão lindo, né? Tudo bem, você fala, mas é para perpetuar a espécie que ela produz frutos. Mas, além disso, concretamente, ela se doa, né? Ela se entrega para quem está perto, para quem pode se alimentar daquilo, né? Com certeza. E eu acho que o pensamento do homem pode ser uma correspondência a essa doação. Uma forma de poder se reintegrar com a própria natureza, né? Acho que é isso que o Papa pede na sua encíclica, é isso que a campanha da Fraternidade vem resgatar, quer dizer, uma forma de você parar, né, como você colocou, refletir e transformar esse pensamento numa ação concreta. Então, a gente trouxe, né, como uma proposta concreta de quaresma, né, que você... Não sei... essa coisa do Efeso, né, que eu volto a insistir. Não, mas antes de eu falar do Efeso, é uma proposta para a quaresma, porque toda quaresma tem o tal do jejum, né? Sim. Você já ouviu falar, né? Sim. Mesmo outras religiões, né, tipo assim, acabou o carnaval, vamos nos recolher um pouco e pensar. Então, a gente trouxe a proposta, não do jejum do alimento, mas o jejum de plástico, por exemplo. Como evitar o plástico durante... Gente, é praticamente impossível. Eu estou sofrendo com jejum de plástico, viu? Como evitar o plástico. De não utilizar o plástico. De não utilizar o plástico durante uma quaresma. E o plástico é um problema na Caatinga, como resíduo? Problemaço, porque todo lugar é lotado de lixo, o solo entupido de saco plástico, garrafas PET, pneu. Gente, é uma coisa maluca, realmente nós estamos num mundo consumista. Agora, tem alguns aspectos que eu acho importantes no que você apresentou. A gente estava conversando de recuperar a Caatinga, mas que não passa... apenas por uma grande ação que vem de baixo para cima, de cima para baixo, mas ao contrário, né? Isso. Você fala muito na agricultura familiar. Isso. Então, até já partindo para isso, eu queria te colocar uma questão que eu acho que está na ordem do dia, que é um pouco essa perspectiva, parece que é da ONU,
de que a fome, simplesmente a necessidade de produção de alimentos até 2050 teria que ser dobrada no mínimo, né? Como é que você está vendo isso? Eu vejo isso como um sofisma, né? E isso é um discurso, na minha opinião, das grandes empresas, né? Desse poder hegemônico que usa esse discurso que temos que aumentar a produção a qualquer preço porque vai haver fome no mundo. Não é verdade. O que nós produzimos de alimento hoje é suficiente para alimentar o mundo 500 vezes. O que existe, acho que todo mundo sabe, né, é uma grande injustiça social, né? O acesso ao alimento é completamente injusto. E outra coisa, quando a gente trabalha com mais qualidade, a gente não precisa tanta quantidade, né? Só que hoje o mundo busca a qualidade, a quantidade em detrimento da qualidade, né? Uma qualidade restrita a um nicho de pessoas elitizadas e a população passa fome com um desperdício absurdo que vivemos, população mundial, né? Não é só no Brasil. Então esse para mim é sofisma. Eu, na minha concepção, a agricultura familiar é capaz de alimentar o planeta inteiro. O que precisa é um investimento correto, adequado, com foco na agricultura familiar. A agricultura familiar é a salvação do planeta. Com uma boa agricultura familiar não haveria violência, não haveria droga, não haveria Estado Islâmico, sabe? O mundo seria muito melhor. É ótimo ouvir isso. De fato, eu tenho a impressão que aquilo que você disse no começo, que essa história da carne contaminada, vencida, no fim, isso se explica pela ganância, né, dessas grandes empresas que dominam a indústria do alimento, né? E é um pouco o que a gente está vivendo agora. Diante desse dilema, essa ideia de que precisamos produzir alimentos, acaba corroborando uma perspectiva que é entender que os transgênicos são válidos e a única saída possível. É isso. E agora com essa união, a fusão da Monsanto com a Bayer, é assustador. Eles te envenenam e depois querem te vender o remédio, né? É para você ver, né? Justamente, quer dizer, a gente está refém, mas nós temos, assim, eu vejo que existe um mundo, né? Um mundo que se movimenta e que não é visto pela mídia ainda, né? Eu sou muito ligada com os movimentos dos agricultores familiares, cooperativas, meu trabalho é focado para o agricultor familiar. A minha razão de vida, fora meus filhos, é a agricultura familiar, né? Então, assim, eu vejo que existe uma tendência forte do mundo para a busca de uma vida diferente, em que a felicidade não esteja baseada no capital, no dinheiro, que a felicidade ela pode ser baseada na busca de uma vida simples, de uma vida em que eu planto, eu como, eu não preciso ter 500 carros, eu não preciso ter a tal da caminhonete, eu não preciso ter 500 apartamentos, 30 celular da época, um monte de roupa, 300 sapatos, não preciso disso. Eu posso ser feliz próximo à natureza, produzindo um alimento bom, saudável, né? Eu posso comer menos, com mais qualidade, eu posso ter tempo de conversar com o meu vizinho. Então, a agricultura familiar, ela traz isso, né? Ela resgata esses valores que esses grandes conglomerados não nos permitem, né? Não quer nos deixar viver assim, mas nós vamos. Eu compreendo e estou de acordo com tudo isso. Agora, não é isso que a gente vê nos últimos governos, porque a ideia da produção, da produtividade, de que o país deve crescer, a economia deve crescer, é o que mais se ouve. E o que você coloca é, na verdade, um anticonsumo. Não é o progresso, né? Seria o contrário disso, mas talvez só isso não salve, né? Progresso é aquela palavra, progresso no sentido de acumular coisas, né? Aí eu posso... Como mede o bem-estar de um brasileiro? O que é quantidade isso? Exatamente. De bens de consumo, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente vê é uma propaganda sofismática, quando você vê agro é tudo, agro é pop, agro é tech, né? Produz não sei quantos milhões de dólares para quem? Esses milhões de dólares vão para quem? O que a produção de soja trouxe de desenvolvimento local? O que a produção de soja ajudou para a agricultura familiar? Quem come soja, afinal de contas? As vacas,
americanas, né? O processo chinesa, o sistema de produção de soja é absurdo, né? Monocultura, centrado no patrão, cheia de veneno, cheia de agrotóxico. Então, esses milhões não ficam nada no Brasil, como ontem mesmo na televisão o ministro colocou muito bem. Achei bacana o ministro do Desenvolvimento Agrário, falou, mas esse dinheiro não fica para nós. A questão da Previdência, né? Que eles não estão querendo também aceitar algumas... Mas, assim, esse dinheiro não fica para nós, para o brasileiro, não fica. Esse dinheiro é na mão deles. Então, assim, essa agricultura, esse modelo dessa agricultura do agronegócio, isso aí é uma informação sofismática, né? Isso é bom para meia dúzia de pessoas. Não, mas ela é uma propaganda ruim, né? Porque ela coloca como inevitável esse modelo. Porque senão vamos passar fome. Mas as pessoas já passam fome hoje. Por uma injustiça social. E um modelo que já existe, né? Por acaso alguém come soja, alguém come cana-de-açúcar, commodities, né? O que eu deixo claro, inclusive eu dou essa disciplina agricultura familiar, e eu discuto muito com os meus alunos essa questão, né? O que é o alimento, né? O que se come? Arroz, feijão. Quem planta feijão? Quem planta o arroz, né? A salada, o legume, né? Então, assim... Desculpa te interromper, não, mas, imagina. Por exemplo, em outros países eu percebo que já há esse movimento de desconsumir, forte. E as cidades, elas têm como um cinturão verde, o que permite que essa agricultura familiar chegue até a cidade, né? Não é só que a pessoa fique presa, digamos... no seu interior. Eu fiz um pós-doutorado na Itália, né? E morei no Japão, morei na Inglaterra. Então, assim, eu tenho uma boa visão da agricultura familiar e do que a gente pensa que é um país rico. O país rico não é que ele é rico, ele é classe média, é um país em que a classe média domina. E qual é a classe média que domina? É a agricultura. A agricultura familiar nesses países é o foco, não é o grande produtor. Né? Na Itália eu achei muito legal, porque a política pública italiana foi focada especificamente para as necessidades reais do produtor. Porque no Brasil existe um confundimento muito grande do que é subsídio e o que é crédito. Nós entendemos que o crédito é o subsídio. Não, subsídio é subsídio, crédito é crédito. Né? E lá na Itália você vê, eles queriam fortalecer a agricultura familiar, que o agricultor ficasse lá no alto da montanha, mas como que ele ia ficar lá no alto da montanha, como você colocou, como é que o produto dele ia chegar? Então eles desenvolveram sim uma estrada, mas não era uma BR. Não, era uma estradinha pequena, muito bem asfaltada, valorizando a paisagem rural, levando o turista, o mercado consumidor até aquela pequena propriedade. Nesta propriedade, eles investiram numa cozinha. Uma coisa simples, então uma cozinha muito bem elaborada, muito simples, né? Não é que é cozinha com azulejo, aqueles chique, não. Uma coisa adequada, sabe? Então, aquele próprio agricultor, ele faz o queijo, ele consegue fazer o seu azeite, o seu vinho, e você chega até ele. Você tem acesso a produtos de excelente qualidade. De excelente qualidade, lá com ele não precisa sair de lá. Quer dizer, existe toda uma estrutura do governo levando esse turista até lá, e N situações outras. Aí tem outra coisa também, como se concilia isso, ou essa demanda energética que isso acarreta também, com esses grandes empreendimentos, essas agressões à natureza? Não, você vê, né, o Brasil ia trazer aqui para o Rio Grande do Norte a energia eólica como uma solução. Trouxeram os parques eólicos que levou o quê? A destruição do meio ambiente, não trouxe ganho nenhum para a sociedade local e ainda levou o dinheiro do Brasil embora. Incrível, você está falando. É incrível, né? Isso. Quer dizer, agora, eu posso ter uma microunidade de energia eólica, uma microunidade de energia solar, um complexo, um conjunto de várias energias alternativas numa unidade de agricultura familiar mínima. Mas aí não dá dinheiro, né? Dá dinheiro para o agricultor familiar, né? Que ele vai se recuperar. Essas grandes empresas não dá, né? Não. Aí eles Eu vejo o crime que foi feito, né? Você falou de paisagem agora, né? Paisagem rural, coisa que nós aqui das ciências agrárias ainda não entendemos o valor da paisagem rural. Mas nós das ciências agrárias ainda temos muita culpa nisso, porque nossa forma de ensinar ainda é muito convencional, é muito tecnicista. Por isso que eu amei o convite que você me fez de estar aqui no Café Filosófico, porque eu acho que
nos falta esse lado, sabe, nas ciências agrárias. Ela é tecnicista, ela é voltada para os grandes conglomerados. Os alunos são formados para ir trabalhar na Bayer. Não, os meus não, né? Os meus, coitados, eles não são mesmo. Eu estou achando a conversa ótima. Infelizmente o tempo está acabando. Mas acho que essas questões são questões que nos fazem realmente pensar, né? Porque ouvir-te, agora mesmo, para mim, é uma satisfação imensa de saber que tem gente pensando em soluções e não nada mirabolante, né? Não, muito simples. No fim, apostar em algo que o homem já sempre fez, né? Então, assim, já que está acabando, eu preciso falar o defeso da Caatinga. A última. Como é que as pessoas têm acesso ao projeto? Eu tenho uma página no Facebook, né, Defeso da Caatinga, que eu peço que todos acessem. Não é só acessar, né? É acessar, ver as postagens e compartilhar. É importante que veja as postagens para entender a proposta, que é uma proposta para o agricultor familiar recuperar a própria caatinga. Maravilha. Então, Magda, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. Vamos conversar mais ainda. Eu conversei com Magda Guilhermino, da Escola Agrícola de Jundiaí, sobre os temas tão importantes e tão atuais. Obrigado mais uma vez. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.